Livro A Vida Abundante, de T.L. Osborne. Capítulo 12. Como orar e obter uma resposta. Não há nenhum segredo mais grandioso para a vida abundante do que aprender a orar e receber uma resposta. Deus quer que você, como seu filho, venha a Ele com confiança absoluta de que tudo quanto você necessitar ou desejar, poderá pedir a Ele com oração e fé singela, e assim será feito a seu favor. Ele fez muitas promessas maravilhosas e são para você, pessoalmente. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Esse é o convite de Deus à oração e sua promessa de que atenderá. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Mateus 7:7. Esse é o encorajamento de Cristo à oração e sua garantia de que suas orações serão atendidas. Porque aquele que pede recebe. Mateus 7:8. Essa é a sua promessa de que todo aquele que pede receberá. No pensamento dele não existe uma coisa tal como oração sem resposta. O que busca encontra. Mateus 7:8. E ao que bate, se abre. Mateus 7:8. Atender às orações sempre é a sua vontade e o seu deleite. Deus o convida a orar, a pedir. Ele sempre está disposto a atendê-lo. Quando as pessoas não oram, é porque não têm esperança de serem atendidas. As orações não atendidas formam uma barreira entre as pessoas e a sua fé. Alguns dizem, poderia ter fé, mas já orei tantas orações e nunca recebi uma resposta. Ou dizem, eu tinha fé e até fiquei orando desesperadamente a respeito de um problema específico, mas a resposta nunca veio. Muitas pessoas acusam Deus de deslealdade quando na realidade deveriam culpar a si mesmas por não orarem de conformidade com a sua palavra. Usualmente as pessoas não acusam Deus de deixar de cumprir sua parte, mas alimentam uma confusão interior, uma atitude desnorteada para com a oração, que resultou da falta repetida de obter a resposta. Por dentro, abandonaram a esperança de receber aquilo que pediram, de modo que abandonam totalmente a oração. Isso equivale a uma capitulação da fé. As pessoas que não oram foram decepcionadas na sua fé. Com frequência demasiada, suas esperanças de receber uma resposta já foram esmagadas. Perderam a esperança. Agora continuam apenas na formalidade da religião. A realidade cessou de existir. Depois de apagar-se a luz da fé, a vida se torna uma caminhada tediosa. Se você abandonar a fé, caminhará sozinho pela estrada da vida, pois Deus não pode conviver com a incredulidade. O medo e a insegurança escravizam a vida quando a fé já foi renunciada. Você não precisa perder a esperança e tirar a conclusão de que a oração é inútil. Você pode orar e receber a resposta. Uma das formas mais maravilhosas de comunhão que qualquer pessoa pode desfrutar com o Senhor é pedir e receber. É maravilhoso realmente que aqueles que talvez tenham recebido uma resposta às suas orações uma só vez na vida, lembram-se dessa experiência até o fim da sua existência. Um cavalheiro idoso precisa enxugar as lágrimas dos seus olhos ao relatar a única vez na sua vida, talvez anos antes, quando clamou a Deus numa ocasião de desespero, e Deus ouviu sua oração e atendeu. Apesar disso, nosso Pai Celestial nos convida a desfrutar desta bênção todos os dias da nossa vida. Você pode desfrutar hoje deste privilégio de grande gozo, da mesma forma todos os dias no decurso de toda a sua vida. Solte para o esquecimento aquelas orações sem resposta que estão empilhadas nos recintos de sua memória. Desprenda-se do passado. Você acha que fracassou? Não se importe com isso. Uma multidão de outras pessoas fez a mesma coisa. Uma multidão delas também abriu mão do direito a um bom futuro por causa desses fracassos passados. Há, porém, outro grupo que, por um ato da sua própria vontade, liquidou aquelas lembranças como contabilidade mal feita e recomeçou a vida. Foi bem-sucedido, conseguiu a felicidade e a abundância de Deus.
O alicerce da oração respondida é reconhecer que a única razão pela qual você pode esperar receber uma bênção da parte de Deus é porque Jesus morreu para fornecer esta bênção. Veja bem, milhares de pessoas oram, mas nunca fazem uma pausa para perguntar se aquilo que pedem é providenciado pela morte de Cristo. Querem a cura. Por quê? Porque sofreram tanto, ou porque foram pessoas boas e sinceras, ou porque foram fiéis à igreja, ou por alguma razão semelhante. Essa lógica é uma base para receber a cura da parte de Cristo? Creio que o nosso verdadeiro alicerce para recebermos a cura pela fé é: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. A obtenção das respostas às suas orações depende inteiramente dos méritos e da mediação de Jesus Cristo. Tudo quanto você pedir em oração, entenda que Cristo morreu para fornecê-lo na cruz. Na sua morte por nós, Cristo forneceu todas as bênçãos que pudessem ser desejadas ou necessárias. Quando você orar, olhe primeiro para a cruz, onde o preço foi pago pela bênção que você procura. Compreenda que, visto que Cristo morreu para fornecer a bênção, esta pertence a você, e Ele quer que você a receba. Por isso, reivindique-a com ousadia. Você tem necessidades sétuplas. 7 é um número perfeito na Bíblia. Deus se revela através de 7 nomes redentores e demonstra sua natureza sétupla, que transmite à nossa vida a sua bênção sétupla quando o aceitamos. A morte de Cristo pagou o preço integral da redenção sétupla. Tudo quanto possamos necessitar ou desejar foi fornecido por Jesus na cruz. Na Bíblia com anotações de Scofield, página 114, item 6, no comentário de Êxodo 34:6, são esboçados os 7 nomes redentores de Jeová. Primeiro, Jeová Tzedekenu, Deus é nossa justiça, Jeremias 23:6. Segundo, Jeová Shalom, Deus é nossa paz, Juízes 6, 23 e 24. Terceiro, Jeová Ra, Deus é nosso guia ou pastor, Salmo 23. Jeová Rafá, Deus é nosso médico, o que nos cura, Êxodo 15, 26. Quinto, Jeová Jiré, Deus é nossa fonte, ou que tudo proverá, Gênesis 22, do 8 ao 14. Sexto, Jeová Shammah, Deus está sempre presente, Ezequiel 48, 35. Jeová Nissi, Deus é nossa vitória, Êxodo 17, 15. Esses 7 nomes revelam à humanidade a natureza de Deus. Sendo nomes redentores, revelam as bênçãos redentores que Ele deseja para todas as pessoas. Não há exceções à obra redentora de Cristo. A vontade de Deus no tocante à redenção é comprovada pela morte de Cristo na cruz. Tudo isso significa que cada bênção fornecida pela morte de Cristo na cruz é incluída em nossa redenção, e não pode haver nenhuma exceção. São todas para todo aquele que quiser. O próprio alicerce para o recebimento das respostas às suas orações é basear sua fé no fato de que Cristo morreu para fornecer aquilo que você está pedindo. Você não reivindica a cura porque se comportou bem, ou foi fiel à igreja, ou já sofreu demais, ou sua família precisa de você, ou porque você deseja trabalhar para Ele. Existe uma só razão para reivindicar a saúde da parte de Deus. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4, 5. Trata-se de uma base legalmente aceitável para você fazer sua reivindicação. Você é um filho de Deus. Ele providenciou saúde para você ao submeter-se às suas enfermidades e sofrê-las. Ele quer que você tenha saúde.
A saúde, portanto, lhe pertence, já foi paga e lhe é oferecida gratuitamente. Você tem o direito legal a essa bênção. Ela aguarda que você a peça, assim como se fosse uma soma de dinheiro depositada na sua conta no banco. Porque Cristo morreu para providenciar sua saúde, você não precisa padecer doenças. Fica sendo injusto e ilegal o esforço de Satanás de impor doença no seu corpo. Ele não tem direito de infligir em você aquilo que Deus colocou sobre Jesus em vez de sobre você. Resista ao opressor com firmeza na fé. 1 Pedro 5,9. Reivindique sua saúde baseando-se no fato de Cristo ter levado sobre si as nossas enfermidades. Mateus 8,17. Recuse-se a suportar a maldição da enfermidade, porque Cristo foi feito maldição por você e tomou sobre si as suas enfermidades. Gálatas 3,13. Entenda que a sua cura faz parte da sua redenção. Compreenda que a saúde foi depositada na sua conta. Acima de tudo, reconheça que Cristo sofreu a fim de você ser sarado em tudo. A doença é do diabo. Jó 2,7, Lucas 13,11 e 16, Atos 10,38. É uma maldição. Deuteronômio 28,15, Bíblia Viva, Gálatas 3,13. Não é natural, é coisa mortífera. Veio porque Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. A doença nunca veio da parte de Deus. Satanás a trouxe. Quando Deus nos redimiu, a salvação providenciada por Cristo incluiu a libertação do pecado e dos efeitos deste. Salmo 103,3. A enfermidade faz parte do efeito do pecado na raça humana. Quando Cristo carregou os nossos pecados e os removeu, 1 Pedro 2,24, Ele também carregou as nossas enfermidades e as removeu, Isaías 53,4, 5. Ele sofreu em nosso lugar, Ele nos redimiu, livrou-nos suportando o castigo merecido por nós, Romanos 5,8 e Romanos 6,6. Merecíamos morrer em nossos pecados. Cristo morreu em nosso lugar, tendo sido feito pecado por nós. 2 Coríntios 5,21. Tínhamos justa causa para sofrer doenças. Cristo carregou as nossas doenças e sofreu as nossas dores em nosso lugar, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. Use a morte de Cristo como seu único argumento, a única base para reivindicar qualquer bênção. Já que Ele pagou o preço tão enorme para providenciar as bênçãos e as dádivas necessárias para você, nenhuma outra consideração é digna de ser mencionada diante dele. Você tem necessidades cétuplas. A natureza de Deus é cétupla. A provisão de Cristo é cétupla. A redenção é cétupla.